Passos para medição, mesmos bornes, mesmas cores que para a parte ali da resistência. Então, bornezinho, ponta de prova preta ali no borne comum, ponta de prova vermelha ali no borne do Vzinho e do símbolo da resistência. Em questão, a conexão é a mesma para a resistência elétrica. Aí, aqui ele traz a mesma ideia aqui, ó, é sempre importante testar o multímetro. Então, ajustar a menor escala de resistência. Então, isso daqui, como a gente fez na resistência, não vou fazer de novo, mas entenda o seguinte, qualquer que seja a medição que vocês forem fazer, para testar o multímetro, põe na escala de resistência, testa lá, ó, tô medindo, aí vou para a escala de tensão, corrente, o que for, e vou lá fazer minha medição. Então, daqui eu não vou repetir esse ponto de novo, porque a gente já até falou, mas eu trago aqui para vocês, para forçar vocês a entenderem a importância de, antes de fazer qualquer medição, qualquer grandeza elétrica, a gente chegar primeiro e fazer a verificação do multímetro, beleza? Ajustar na escala de tensão alternada ou contínua, de acordo com o que vocês vão medir. Nesse caso, não precisa ajustar nada, é só colocar aqui no Vzinho, ele já tem um sinal da alternada e o sinal da contínua no mesmo ponto, então você não vai precisar ajustar mais nada. E aí, ao medir tensão, importante, não encoste, ó, os dedos nas pontas de prova para evitar choque. Na hora que você for encostar, não tenha contato com isso daqui, senão você vai tomar uma descarga e aí você pode se machucar. E tome cuidado para não encostar uma ponta de prova na outra. Por exemplo, eu estou medindo aqui, em que eu estou assumindo aqui duas fases aqui, sendo uma vermelha e uma verde. Quando eu for medir isso aqui não pode ter contato um com o outro. É porque lá no disjuntor, por exemplo, no painel, é muito pertinho um do outro. Então, às vezes, você está com um barramento bem do lado do outro. E aí você vai fazer uma medição, você não pode medir aqui uma ponta de prova e encostar no outro, senão você está levando um curto lá, e aí é passível de acidente, assim como encostar aqui. Às vezes até pior, a depender do que você está medindo e de onde você está medindo. Você não pode encostar uma ponta de prova na outra. Por exemplo, vamos supor que a gente está falando aqui do frequencímetro e você quer medir a frequência de saída do inversor. Aí você vai usar justamente a ponta de prova e vai colocar entre as fases ali na saída para medir. E aí você vai ter uma frequência. O valor que ele vai te dar aqui não vai ser de tensão, vai ser de frequência. Por exemplo, 40 Hz, 30, ou superior aos 60. A nossa base elementar, a fundamental, que é ali da tomadinha, é sempre 60 Hz. É com essa frequência que é transmitida. Mas existem equipamentos, como o variador de frequência, que a gente vai ver lá na frente, que ele altera essa frequência. E aí, se você quiser medir, você consegue medir com esse cara aqui. É mais interessante você medir a tensão que está saindo ali. A frequência seria mais para você validar. Mas a frequência é diferente, por exemplo, a frequência do variador e a frequência do ventilador. Ali você está medindo a frequência que está indo para o motor. Mas não significa que, por exemplo, o ventilador está girando nessa mesma frequência. Mas você consegue medir sim. As pontas de prova devem ser colocadas, ó, em paralelo com o componente ou circuito a ser medido. Aí quando você fala aqui, ó, paralelo, ó, ele vem e coloca em paralelo do circuito. Ele não desconecta nada, ele chega e mede. Isso fica fácil de entender quando a gente for para a parte aqui de medição da corrente. Ó, aqui eu trago um outro tipo de instrumento, também Fluke, mas esse é um multímetro. Se vocês analisarem, ó, ele tem aqui, ó, ele tem diferentes escalas, ó. Aqui, ó, alternada, aqui contínua. Aí aqui tem uma outra que também é tensão, mas para uma tensão menor ainda. Aqui você tem a continuidade, aqui o capacímetro, aqui o amperímetro, que mede tanto alternada quanto contínua, e aqui também corrente e corrente, só que são correntes bem menores. Uma é mili e a outra é micro. E aqui a parte do termômetro, beleza? Cuidado ao medir tensão alternada para não ajustar o multímetro para tensão contínua. Então, se eu medir alternada, eu quero medir o quê? Aqui.
Se eu ajustar aqui e for medir alternada, eu posso, por engano, eu não vou detectar, né, a tensão, porque o multímetro está esperando alternada, está esperando contínua. Aí eu vou lá e vou medir alternada, então você não vai detectar. Ó, mesmo com a presença de tensão, então, por engano, você poderia manipular um circuito energizado. Então, às vezes, do contrário, você quer medir uma tensão alternada. E aí você vai e seleciona um desses dois aqui, aí você vai lá e vai medir lá no equipamento. Lá está chegando o quê? Alternada ou contínua? Alternada. E aí, só que aqui está ajustado para contínua. Aí o dispositivo vai te dar, uma tensão próxima de zero. Aí você vai achar, não, tá tranquilo, tá zerado. Aí você vai lá e tá manipulando, às vezes você vai desligar alguma coisa e você tá manipulando um circuito que está alimentado. E que só o que não foi atento é essa parte da seleção. Nesse caso, como é tensão e tensão aqui, não vai chegar a danificar. Chegaria a danificar, por exemplo, se fosse corrente. Agora, se você joga para corrente e chega para medir tensão, aí sim, porque aí você está aqui internamente você está com um circuito preparado para receber uma e você está mandando outra, aí sim. E além de que também dá margem para acidente, que aí você pode fechar um curto-circuito e tomar um clarão no rosto. Aí as pontas de prova na posição. E aqui também tem que tomar o seguinte cuidado, com esse instrumento aqui, ó, a gente estava falando de medir tensão alternada. Os bornes para medição de tensão, ó, alternada, são esses caras aqui, ó. Então, o comumzinho, como a gente viu, e esse cara aqui, ó, que tem o V e tem o ômega aqui representando, igual que a gente viu aqui. Se você coloca aqui ele tá esperando medir uma corrente contínua, que aí vai ter que fazer aquele esquema da abertura do circuito para utilizar a corrente entra em uma e sai no outro, e à medida que ela passa aqui, o instrumento faz essa medição. Isso é mais utilizado em eletrônica, mas dá para medir também, só que a gente não usa isso. Eu só estou mostrando para vocês que existe. Geralmente a gente vai usar aqui.